Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal Mangai. Mais um vídeo sobre papo reto. Um vídeo especial sobre coisas que eu penso. E o assunto de hoje é: será mesmo que o dinheiro corrompe? Ou será mesmo que a sociedade corrompe? Esse é o título que hoje vamos conversar. E a primeira coisa que eu tenho a dizer é sobre a análise do filme Coringa. Quem é que assistiu esse filme novo, achou legal e tal? Eu achei, particularmente, vai ter uma análise própria sobre ele, né? Mais pra frente. Mas só que eu, particularmente, eu achei que a ideia, que o filme é bom, só que as ideias que ele passa não são nada boas. É isso que eu acho sobre esse filme. Isso é uma das coisas que eu também não concordo sobre a ideia em si, porque a ideia do filme é uma ideia revolucionária. Se vocês pensarem bem, ela é uma ideia revolucionária que sempre acaba nos ricos. É como se tudo fosse baseado em destruir os ricos. É essa a ideia. Não, vamos destruir os ricos e tal. Sempre vai partir para isso, sempre. Toda ideia revolucionária sempre vai partir para quem tem mais dinheiro. E aí eu não entendo se isso é algum tipo de inveja que as pessoas sentem dessas pessoas, que não tem como entender isso. A pessoa está me roubando só porque ela acumulou riquezas. É como se você fosse o dono de todas as riquezas do mundo. Esse é o primeiro detalhe que mostra no filme, e também toda a ideia revolucionária é isso. Você é pobre, então a solução é matar os ricos. É sempre isso. Problema, você é pobre. Solução, matar os ricos. Aí eu penso, sempre existirão os ricos. Sempre existirá. Sabe por quê, meus caros colegas? Porque sempre existirá pessoas que são que têm inteligência financeira. Sempre existirá essas pessoas que possuem inteligência financeira. E se não existir elas, existe o Estado. Então, alguém vai acumular riqueza. Sempre vai ser assim, e sempre foi. Não existe aquela história de que a partir do momento em que a pessoa cercou o terreno lá tal e disse: essa daqui é minha propriedade, fudeu tudo. Basicamente é isso. E existe a riqueza derivada e a riqueza original, que é quando a pessoa fica rica. E a derivada é as pessoas que vêm depois dessa pessoa que ficou rica. Agora, você culpar uma pessoa por isso, por ela ser rica, é meio incongruente isso. Você culpar as pessoas por ter acúmulo de riqueza. Aí eu paro e penso e me pergunto: por que existe rico e pobre? Eu sempre fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu estudei um pouco sobre isso e eu percebi uma coisa. Certo, se a gente partir da premissa de que Deus, ele é inteligência suprema, então significa que ele é super, hiper, mega inteligente. Logicamente, então ele é muito mais, a inteligência dele é superior a todas as nossas inteligências juntas e não tem nem como comparar ele. Certo? Partindo dessa premissa, eu posso dizer que deve haver uma lógica de existir rico e pobre. Essa é a ideia. Aí, partindo dessa premissa, eu percebi que existem valores que os pobres têm, que você adquire valores sendo pobre, e existem certos valores que você aprende sendo rico. Foi aí que eu percebi, quando eu vi isso daí eu percebi, então existem valores que a gente só aprende sendo pobre. E existem valores que a gente só aprende sendo rico. Aí foi aí que eu percebi a jogada das coisas. E a partir daí veio outros detalhes que apareceram para mim, como o detalhe de homem e mulher. Existem certos valores que você só reconhece sendo homem, e existem certos valores que você só reconhece sendo mulher. Então, depois de tudo isso daí, eu fui montando esse quadro, eu fui começando a perceber as coisas. E isso é importante, como eu sempre digo. Você precisa ser como Sherlock Holmes. Quando eu digo que você precisa ser como Sherlock Holmes, é que você precisa ver a realidade e a partir disso você montar as suas teorias. Não o contrário, como a maioria dos vermelhinhos fazem, que é você tentar forçar a realidade para suas teorias.
isso não funciona, porque a realidade ela já pré-existe. Como eu já disse na aula sobre cultura, eu de novo falo novamente isso, existe a cultura universal. A cultura universal é aquela que é a divina, a lei universal está lá. Só que as formas de interpretar essa lei universal são várias. Só que a primeirona, a first, está lá. Então, não adianta a gente tentar moldar realidades que estão totalmente, aquelas interpretações totalmente fora dessa linha. Porque sempre vai existir o erro. Por isso que eu digo para vocês, tenham a linha base do Sherlock Holmes. Estudem e observem a realidade e dali é que vocês vão tirar os fatos, como eu estou dizendo aqui agora. São perguntas. Tudo isso que eu fiz até agora foi na base de perguntas. Primeira pergunta que eu fiz. Primeira premissa que eu fiz. Certo, vamos estudar Deus. Estudando Deus, eu fui e vi. Se ele for inteligência suprema, então você cria parâmetros. E é isso que eu fiz. Primeira coisa que eu fiz foi isso. Deus tá aí, as propriedades de Deus tal, certo. E através desses parâmetros, as propriedades de Deus é que você vai descendo. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o meu primeiro parâmetro é esse. Se ele é a inteligência suprema, a gente vai partir dessa premissa e vai descendo, como eu fiz. Aí eu fiz essa, aí depois rico e pobre. Quais são os valores de rico, quais são os valores de pobre, por que da existência deles. Aí depois homem e mulher, e assim você vai linkando as coisas. Através da realidade dos fatos, você vai linkando as coisas. E isso torna compreensível toda a obra divina. Agora eu digo, seria muito simples para Deus fazer um mundo perfeito? Lógico que seria fácil. Seria muito fácil. Ele só pegaria pessoas que tivessem, por exemplo, se ele quisesse um mundo só de gente rica, por exemplo, ele só pegaria pessoas e encaixaria dentro do mundo só pessoas que tivessem atividade financeira ativa, ou seja, aquelas pessoas que sabem ganhar dinheiro e gerar renda. Isso, então, se só tivesse pessoas assim, se ele quisesse criar um mundo assim, ele pegaria só essas pessoas, certo? Mas só que não foi assim que ele quis. Como ele quis que fosse? Ele quis que fosse que nem aquelas ideias de líderes. Isso é que eu acho interessante. Toda vez que eu estudo a obra divina, eu fico cada vez mais fascinado com a precisão de Deus. Isso me deixa totalmente fascinado porque ele é extremamente preciso. Olhem só a jogada. Basicamente o seguinte: se ele fizesse esse mundo, um mundo só com gente que tem a atividade financeira fodida, que soubesse ganhar dinheiro, gerar renda, o mundo seria fodido, só de gente rica, certo? Poderia existir. Porém, o que daria a acrescentar? Nada. Não acrescentaria nada. Eles ficariam sempre naquele mesmo mundinho. Agora, o que acontece quando você pega pelo menos um desses de atividade financeira e bota no meio de gente que não sabe? Você indiretamente consegue fazer essas pessoas que não sabem saberem. Então, essa é a ideia. A ideia principal do mundo é essa. Você pega pessoas que sabem e junta com pessoas que não sabem, para que essas pessoas que não sabem aprendam. E essa é a ideia do mundo. Por isso que existe rico e pobre. Rico, pobre, valores que cada um aprende. Você aprende, cada vivência sua, você aprende uma coisa. Essa é a ideia, essa é a premissa principal. Então não tem esse negócio de vou matar rico só porque eu sou pobre. Existem certas coisas que você aprende sendo pobre. Pelo menos a minha vivência foi essa, eu aprendi muitas coisas. E eu não tenho receio, muito menos raiva de ter sido pobre, nem inveja do rico. Pra mim, tanto faz ele estar lá com aquilo dele, porque aquilo ali é uma prova dele. Quero que ele se foda. Quando eu digo assim, quero que ele se foda, é porque ele faz o dele, ele faz o corre dele, pô. Agora, o Estado é diferente. Como eu disse, o Estado, ele não está fazendo com o dinheiro dele. O Estado está fazendo com o nosso dinheiro. Então tem uma diferença. Tem uma diferença entre o Estado e tem a diferença do rico. Porque o rico,
ele não está tomando o nosso dinheiro. O rico, ele pega e diz, por exemplo, uma pessoa que acumula riqueza, ela precisa dar troca de riquezas para as pessoas. Por exemplo, eu tenho tal coisa, você vai e compra dela, tal, e ela vai acumulando aquela riqueza para ela. Mas agora ela não chegou e você passa aí essa porra, não chegou. Diferente do Estado. Então, esses tipos de coisa são coisas lógicas que você pode implementar na sua vida. Enfim, são sempre as pequenas perguntas que se chegam-se às grandes respostas. Hoje em dia a gente vê gente fazendo pergunta, aquela dificuldade toda, a gente vê um mundo de doutores. Só que você ser um doutor não leva você a lugar nenhum se você não tiver inteligência suficiente para você guiar esse seu estudo a um fim. Então não adianta nada você ser doutor, o diploma não vai bater em ninguém. É como eu disse, diploma não vai sair da sua gaveta e vai sair batendo todo mundo, eu sou doutor fudido, não vai sair. Por isso que tem muita gente que não tem estudo e bate intelectualmente em gente formada. Você pode ver o exemplo, por exemplo, de o próprio Olavo. O Olavo, ele bate intelectualmente em muita gente que é doutor fudido aí, pô. E é exatamente por causa disso. Você já fez as suas pequenas perguntas? São as pequenas perguntas que dão as grandes respostas. Com um livro, para você ter uma ideia, com um livro de ensino médio, eu consegui criar tudo isso. Com um pequeno livro de ensino médio, todas as grandes perguntas podem ser respondidas, talvez, com um pequeno livro de ensino médio. Então, se isso estiver certo, essa premissa, então significa que a gente está olhando demais para cima e esquecendo embaixo. Ou seja, está querendo complicar muito e as coisas mais simples a gente ainda não resolveu. É basicamente isso, galera. Agora, eu quis dar essa introdução para vocês perceberem como funciona essa ideia de vitimização das coisas.